Viva Voz, com Vera Magalhães. Viva Voz, Vera Magalhães, boa noite. Boa noite, Bocardi, boa noite, Carol, todo mundo que nos ouve e assiste, embora eu não esteja por imagens hoje. Oi, Vera. Oi, Vera, vamos falar aí sobre o day after do anúncio do arcabouço fiscal. É natural agora que vem a desconfiança de se realmente, claro, tudo aprovado, se vai realmente conseguir cumprir, né, o que pretende. É isso, Bocardi. Passado aquele certo alívio inicial de setores aí da economia e também da classe política, pelo fato de o governo finalmente ter dito como pretende controlar os gastos e de que maneira vai fazer a relação entre aquilo que arrecada e aquilo que gasta, portanto, o que vem no lugar do teto de gastos, todo mundo começou a fazer conta e a esmiuçar o que disse o ministro Fernando Haddad, já que não dá para esmiuçar o texto, porque ele ainda não foi apresentado, e começou a haver alguns questionamentos quanto à solidez daquilo que está proposto, né? Não são questionamentos que chegam a criar um ambiente de pessimismo ou pânico no mercado, nada disso, mas realmente uma dúvida a respeito de se a proposta vai trazer em si mesma os mecanismos e as ferramentas para que ela seja execuível. A principal dúvida que eu colhi, e que eu também vi nas análises todas que eu li e que estão por aí na imprensa, dizem respeito à necessidade que está implícita ali na nova âncora fiscal, de que a arrecadação seja muito alta, né? Para que você consiga fazer com que o mecanismo todo funcione, o governo vai precisar sempre inflar a sua receita. E como o Haddad disse que não vem aumento de carga tributária por aí, começou-se a tentar apurar e a saber de onde, afinal, vai vir esse aumento de arrecadação, de que setores que, segundo o Haddad, não pagam impostos, pode começar a vir mais receita. E aí o governo estuda uma série de medidas, né, para anunciar junto com o marco fiscal e dar essa resposta, né, a respeito de onde vem as medidas de aumento de arrecadação. O Haddad tinha falado ontem que podem vir 150 bilhões de reais em um ano nessas medidas que ele chamou de medidas saneadoras. Entre essas ações, né, está em estudo mudar a tramitação dos fundos exclusivos, que são fundos de investimento fechados para investidores de alta renda. Então, passaria a ser cobrado um imposto a cada 6 meses e não só no momento do resgate, como é hoje. Aí muita gente já falou, bom, então aí você já tem um aumento de carga tributária para um nicho, mas de certa maneira está dentro daquilo que o Haddad falou, setores que não pagam vão começar a contribuir. A questão das apostas, que é uma coisa que está em discussão faz tempo no governo, né, como você tributar essas apostas online que viraram aí um grande nicho de negócios e que muitas vezes estão sediadas fora do Brasil, também está em estudo uma maneira de taxar essas empresas que oferecem aí apostas online. E nisso haveria uma possibilidade de arrecadação bem alta, porque justamente é um negócio em crescimento. Então fala-se que pode vir 6 bilhões de reais em arrecadações aí nesse modelo das apostas online. Então é isso, a proposta ainda carecendo de ser formalizada, mas com os economistas, os analistas de olho nesse ponto muito específico e muito central, de onde vai vir esse aumento de receita. O Vera, o presidente Lula confirmou a viagem à China para depois da Páscoa, né? Isso pode atrasar a tramitação do marco fiscal ou a coisa já ganhou vida própria e agora vai? Eu acho que vai atrasar, Carol, porque o Haddad já falou que na semana que vem talvez não venha o texto. O Alexandre Padilha tinha dito que sim, mas ele na coletiva falou que não, que seria algo para depois da Páscoa. Então, da mesma maneira que eles evitaram apresentar o texto na semana passada,
porque o Lula estaria na China nessa semana e não faria sentido apresentar o texto e viajar todo mundo, também não tem sentido passar um feriado, aí você apresenta o texto e vai todo mundo viajar, porque o Haddad está na comitiva, o Rodrigo Pacheco está na comitiva, então eu acredito que o mais provável é que esse texto venha à luz logo depois da volta desse pessoal todo de Pequim. Então não seria na semana que vem e nem na outra, só já na segunda quinzena, portanto, de abril. E aí tem um outro feriado, que é o feriado de Tiradentes, você vai dilatando os prazos e eu acho que o mês de abril será um mês para iniciar a discussão, mas não para votar em nenhuma das duas casas, nem na Câmara. Então, eu acredito que em maio você possa ter uma votação na Câmara e em junho uma votação no Senado. Esse é um cronograma mais fiel, mais realista, com o qual, inclusive, alguns líderes, quando eu falei, olha, vocês estão muito otimistas e tal, eles começaram a concordar que faz mais sentido imaginar uma aprovação em maio e na Câmara e em junho no Senado. Aí, em junho, né? Início de junho, eles acham que dá para se livrar disso, aí se vota a LDO e o segundo semestre seria dedicado à reforma tributária, pelo novo cronograma que as lideranças estão imaginando aí. Isso caso tudo dê certo, caso o governo consiga montar uma base, caso o Arthur Lira seja colaborativo, enfim, uma série de fatores que têm de contribuir para que esse cronograma dê certo. Ô Vera, dá para dizer que foi uma semana boa para o governo? Assim, parece que sim, né? Porque teve essa reação aí positiva com relação ao arcabouço e tal. Eu acho que sim, Bocardi. Eu acho que é importante a gente também fazer esse balanço, porque na semana passada foi uma semana péssima para o governo, né? O Lula deu aquelas declarações todas bastante complicadas a respeito do Moro, trouxe o Moro de volta para o debate ao falar dele numa entrevista, depois, sem nenhum tipo de prova ou indício, levantou uma suspeita de que o Moro poderia ter inventado um plano para matá-lo, um plano que inclusive foi objeto de uma ação da PF. Então foi uma semana em que o governo terminou sem mostrar o marco, com o presidente ainda caindo acamado e com todo esse ruído. Então tinha sido a pior semana, na minha avaliação, desde que o governo assumiu em janeiro. Aí, nesta semana, apesar do Lula estar fora de cena e ele está muito resguardado ali no Palácio, acho que ele conseguiu recompor a parte política, deu o norte para o Haddad, deu o norte para os demais ministros do que deveria ser feito, reverteu aquela lambança do empréstimo consignado do INSS, que estava totalmente ali complicada e a linha de crédito tinha sido interrompida. Então conseguiu resolver esse imbróglio, conseguiu lançar pelo menos as bases do marco fiscal e com isso acalmar o mercado. Não teve muito fogo amigo, não teve fogo contra o Banco Central, e a volta do Bolsonaro, que poderia ser um fator de estresse, acabou sendo ali com menos estrépito do que se imaginava. Ele enrolado com a questão das joias na Polícia Federal. Então o saldo para o governo, né, ao final dessa semana, a despeito da viagem não ter acontecido e do presidente estar acamado, mas é o que tudo indica, com uma situação de saúde bastante controlada, o saldo foi melhor do que na semana anterior, que tinha sido de muita bateção de cabeça. Agora, Vera, enquanto isso, na Câmara está se articulando uma anistia sem precedentes aos partidos, né? Com a assinatura aí de 184 deputados dos mais diferentes partidos, das mais diferentes ideologias, para anistiar punições e multas aos partidos por crimes eleitorais, né? Isso é aquilo que une todo mundo, né, o Carol? Une gregos e troianos, assinado pelo líder do PT, José Guimarães, assinado pelo líder do PL, que é o Carlos Jordi. Então, pessoas com pensamento absolutamente distinto, dispostas a apoiar a mesma proposta de emenda à Constituição, que estabelece um trem da alegria para essas multas, para as dívidas dos partidos, anistia todo mundo, inclusive que deixou
deixou de cumprir as cotas para mulheres, para negros, de candidaturas para esses nichos, para essas categorias, estabelece a volta do financiamento empresarial para pagar dívidas anteriores a 2015. Então é uma farra que eu acho que vai cair no Supremo Tribunal Federal, porque veja, quem considerou ilegal, inconstitucional mais do que ilegal, você ter doação empresarial para partidos e para foi o Supremo Tribunal Federal. Foi um voto do ministro Luiz Roberto Barroso, que virou um voto da maioria do plenário. Não tem sentido a Câmara vir em cima disso. Eles estão tentando fazer por PEC, tudo bem, portanto, colocar na Constituição. Mas eu acredito que vai ter um embate sério no Supremo, porque tem uma questão conceitual aí que a Corte discutiu e que eles estão tentando fazer um puxadinho para permitir a volta da doação de empresas a partidos. E essa anistia aí de bilhões de dívidas e de multas da Justiça Eleitoral aos partidos também vai afrontar o TSE. Acredito que o ministro Alexandre de Moraes deverá reagir de alguma maneira. Então, apesar de ter todo esse apoio, de ter o empenho do Arthur Lira para que isso seja votado, para que isso seja aprovado, eu acredito que vai ser objeto de uma nova batalha judicial e fora o absurdo, né? Fora a cara de pau, porque não pode a cada eleição você anistiar as multas, as dívidas, e essas multas são por infrações ao que diz a legislação eleitoral. Então o cara já vai lá, já não cumpre aquilo que diz a lei eleitoral na expectativa de que vai haver uma anistia ampla, geral e restrita, para ficar numa expressão que diz respeito ao dia de hoje, né, da ditadura, aqueles crimes e aquelas infrações que eles cometem. Então é um tapa na cara do eleitor, do contribuinte, de todos nós, mesmo porque todas as atividades dos partidos hoje, com exceção de uma pequena minoria que vem de doações de pessoas físicas e que nem faz cócega nos custos para manter partidos e candidaturas, vem do dinheiro público, vem do Tesouro hoje em dia. Então, esse pessoal usa dinheiro público, usa dinheiro do Tesouro, infringe o que diz a lei eleitoral quanto ao uso desse dinheiro e depois promove uma autoanistia para ficar tudo bem e poder gastar a próxima bolada no ano seguinte. É muito assintoso, muito afrontoso e a gente espera que, apesar desse apoio totalmente ecumênico em termos de representação partidária, alguém coloque um freio nessa farra, né? Tem um outro assunto importante que acho que pelo menos nós não ouvimos de você. A aposentadoria, né, de Ricardo Lewandowski. Hoje, inclusive, ele falou sobre isso. Bem e já está a disputa aí mais forte aí para ver quem assume, né? Verdade, Bocardi. O ministro acabou fazendo uma despedida meio surpresa ontem, porque ele decidiu ali em cima do laço que iria se aposentar no dia 11 de abril. Isso coincidiria com o feriado de Páscoa, então, a rigor, ontem seria a última sessão dele no plenário. Acabou tendo ali, já no meio da sessão, se embalou em alguns discursos de despedida. O ministro anuncia essa aposentadoria sem que o presidente ainda tenha indicado, e isso é normal, ele não iria indicar com o ministro ainda no exercício da magistratura, seria deselegante. Então, agora, voltando da China, a gente imagina que o Lula vai responder a essa questão aí. Os lobbies estão a todo vapor, a gente já falou bastante aqui sobre isso, e embora tenha havido um movimento para tentar queimar ou tentar minar o favoritismo do Cristiano Zanin, que é e continua sendo o principal cotado para essa vaga, o Lula deverá, a não ser que haja um único problema que eu acho que pode inviabilizar o Zanin, que é o Roberto Teixeira, que é o compadre do Lula, ser um mentor de longa data, amigo, fazer algum tipo de veto. Aí eu acho que o Lula se veria diante de um conflito pessoal bastante intenso e bastante sério, porque se de um lado está o advogado a quem ele acredita a estratégia da sua defesa, ele só virou o seu advogado porque era genro na ocasião
do Roberto Teixeira. Não estou dizendo que ele não tem a competência jurídica, mas é que o elo com o Lula foi esse, o elo inicial. E agora, se houver algum tipo de veto, isso pode atrapalhar o caminho do Cristiano Zanin. Mas eu acho que é a única circunstância que tira um pouco o favoritismo dele, que, a meu ver, continua pleno. Isso aí. Qual é a música? Bom, a música hoje tem um lançamento bem bonito, que é um dueto do Chico Buarque e do Emicida, dois grandes poetas de gerações e estilos diferentes, mas em torno da obra e de uma obra nova do seu Wilson das Neves, que nos deixou há 5 anos, mas deixou algumas músicas novas para serem lançadas. E o Emicida está cuidando, junto com outros expoentes aí da MPB, do lançamento disso. E ele e o Chico gravaram essa música, que é Favela e Senzala, ou Senzala e Favela. E ela fala dessa questão do negro no Brasil, que Senzala e Favela tem pouca diferença. E tem uma gravação do seu Wilson das Neves, porque ele deixou um cassete, uma fita para o Emicida antes de morrer. Então tem os 3, na verdade tem as vozes dos 3, é muito bonito. Desde a vergonha da escravidão, na aflição da senzala, se vê separação de cor. O negro está sempre ao rés do chão, nos degraus dessa escala, isso não mudou. Desde o momento da criação da primeira favela. Muito bom, Viva a Voz. Uma boa noite, bom final de semana, Vera Magalhães. O mesmo para vocês e para todo o nosso público aí do Ponto Final. Beijo, pessoal. Beijo, Vera.